Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, mais um encontro com vocês aqui sempre aos sábados. Eu quero agradecer sempre essa audiência. A gente tenta aqui, eu e o José, né, que somos os coordenadores aqui, os apresentadores desse programa, trazer para você lucidez, trazer para você temas que esclareçam, que desmistifiquem. E hoje um tema parecido com... E hoje o tema tem a ver com desmistificação. Quebrar paradigmas. Exatamente, vamos entender o mistério Pombagira hoje. A gente está recebendo aqui no Ferramentas da Consciência Pai César de Oxóssi, dirigente espiritual do Templo de Umbanda, Semeadores de Aruanda, e Mãe Cris, que também faz parte dos Semeadores de Aruanda, que fica lá em Guarulhos. No final aqui do nosso programa eles vão dar todos os contatos, inclusive Instagram, tudo para vocês poderem acompanhar também esse trabalho presencialmente lá, caso sintam, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Com grande prazer que eu e o José recebemos vocês aqui para falar, né, de Pombagira. Uma dupla aí muito importante pra gente. A gente que agradece, né? Fala assim nosso nome, mas, né, eu agradeço também meu nome, em nome de toda a nossa comunidade de fé, os Semeadores de Aruanda, essa oportunidade de falar um pouco sobre Umbanda, sobre a nossa visão espiritual, né, Mãe Cris? Isso mesmo. Então, bom dia para todos, né? Mais uma vez aí agradecendo a oportunidade. É um assunto polêmico, porém necessário. Eu acho que... Exatamente. Todo assunto que é polêmico, ele traz um grande conhecimento. E eu queria começar perguntando para vocês. Na verdade, a gente vai conhecer Pombagira, mas eu quero perguntar para o Pai César aqui o que não é Pombagira, porque tem todo um grande estereótipo em cima dessa entidade tão poderosa, protetora. O que não é Pombagira, Pai César? Bom, frisando que falando de Umbanda, Pombagira não é prostituta, Pombagira não é mulher da vida, Pombagira não é um espírito decaído para fazer o mal, ou um espírito que se utiliza das energias e mazelas humanas para beneficiar ali os desejos ou negatividades dessa materialidade humana. Pombagira, ela não é isso. E aí a gente vai falar o que é que ela é, né? Agora vamos falar o que ela é. De luz, né, Mãe Cris? Sim, um de muita luz evolução. E de muita sabedoria, porque ela traz com ela essa coisa de, sabe, de emancipação. Isso. Assim, ela é uma... poderosa mesmo, assim. Muito. No sentido, ela, na verdade, pelo que você está me falando aqui, é uma entidade que assume verdadeiramente o seu poder, né? Sim. E isso incomoda muito, né, na Pombagira. Principalmente porque você tem um arquétipo feminino dentro de uma sociedade patriarcal, machista, que ainda estamos vivendo esse momento. Não, nossa sociedade ela não houve ainda essa ruptura totalmente do machismo arraigado, de uma sociedade onde o pai, né, a figura masculina do homem, né, é que tem uma certa importância em detrimento da figura da mulher. Então a Pombagira ela traz esse lado, né, onde a mulher ela assume um papel determinante, dominante, comandante, né? E justamente esse o arquétipo. Pode falar de surgimento? Já? Pode. Origem. Só para completar, todo esse empoderamento, ele é exterior, mas ele é interior, né? Ele traz esse poder interior para a mulher, né? De dona dela mesma, dos desejos, das vontades, né? Do que exterior. Isso mesmo. Eu acho que assim, ela demonstra, quando ela vem, ela demonstra exatamente isso, sabe? Quando eu falo de poderio, dessa coisa, é de mostrar do que ela é capaz e do que o outro é capaz. E agora a gente pode olhar um pouquinho para onde veio, né? Da onde veio e ela Pombagira? vem justamente nesse movimento de uma liberação feminina, de uma emancipação da mulher, né? E para falar disso, a gente tem que entender que a Umbanda, ela é simbólica. Ela trabalha os simbolismos da nossa sociedade, do nosso momento histórico, e reproduz isso para dentro do terreiro, para nos impulsionar, nos melhorar, nos fazer olhar para isso, né? O que está acontecendo aqui que reflete no meu mundo lá fora? Isso. E principalmente, falando de Umbanda, que é uma religião brasileira, ela vai reproduzir para dentro do terreiro as necessidades da nossa comunidade Brasil, do nosso povo. Então, quando o Pombagira surge, lá na década de 60, 70, num contexto de sociedade eminentemente machista, totalmente patriarcal, onde a mulher ela não era nem considerada capaz legalmente, ela era propriedade praticamente do marido, né? Ela não podia trabalhar, né? A mulher não tinha CPF,
na década de 60, 70, as nossas avós com certeza viveram esse momento, né? Não podiam trabalhar sem autorização do marido, não podiam constituir um negócio sem autorização do marido. Não podiam votar, não, na verdade não existiam perante a uma sociedade legal, né? Não, elas estavam sempre abaixo do homem e eram consideradas realmente incapazes, relativamente incapazes para a legislação, né? Então, assim, a pombagira, nesse período, né, começam a surgir dentro dos terreiros, das gírias de esquerda, onde só havia muita incorporação de espíritos de arquétipo masculino, né, homens, né, Exus, começam a surgir na década de 60, 70, esses espíritos femininos, né, com uma certa autoridade, um certo domínio, um poder de comando que muitas vezes os próprios Exus se submetiam a essas uma confiança, né, de posicionamento. Isso, pombagiras que muitas vezes chegavam quando incorporavam, né, nas médiums, né, porque aí você teve esse primeiro momento, eram as mulheres realmente que incorporavam as pombagiras, né, elas traziam esse olhar, né, de assim, eu vim aqui para demonstrar que mulher também pode ter voz. Mas César, tem muito preconceito ainda, né, de um médium masculino incorporar uma pombagira. Tem muito preconceito, principalmente porque ela vai trazer esse arquétipo feminino, né? E a gente tem que entender assim, que em espiritualidade não existe o macho fêmea. São frequências, o que existe, né, são frequências, vibrações masculinas, femininas, porque tudo na espiritualidade, né, é polarizado. Sim. Positivo, negativo não no sentido ruim, mas negativo no sentido de energia contraposta. Né? Sim, o positivo emana, o negativo atrai, né? Tem os fatores atratores. Então, a pombagira, essa energia feminina que a pombagira traz, está ligada a esse aspecto negativo, não ruim, mas sim do polo atrator. Né? E aí você aquilo falando... que arregimenta as coisas, que traz as alguém que coisas. Toma a frente para harmonizar o que está desarmônico, né? E trazer o equilíbrio. E aí ela vem trazendo essa voz para a mulher, principalmente nesse período, né, de dizer, olha, mulher pode ter voz. Aí a gente vivia numa sociedade onde a mulher, dona de casa, né, recatada do lar, era o comportamento padrão para a mulher, né? E a pombagira vinha com aquela liberdade, sensualidade, né? E muitas vezes foi confundida com prostituta por isso. Me vem assim muito agora de te perguntar se essa sensualidade que ela traz não é para, apesar de toda a conduta, de toda a força, de toda a imponência, manter a femininidade, né? Porque assim, quando ela vem se colocando poderosa, a gente, dentro da nossa cabeça, no patriarcado, já masculiniza essa imagem. Então, talvez manter a sensualidade faça com que ela seja poderosa, se coloque, mas mantenha o feminino, perca, né? A sensualidade. Então, assim, ainda tá um equilíbrio dentro da própria pombagira, né? Porque todos nós temos todas as energias masculinas, femininas dentro de nós. Faz parte do ser humano. Né? O ser humano, ele é um complexo. Sim, então, além de trazer esse aspecto de autodeterminação da mulher, né? E ela dizer, a mulher é livre, eu sou dona do meu corpo, eu posso ser feminina, eu posso ser sensual, eu posso ser como eu quiser. Não preciso da autorização de um homem dizendo, seja recatada do lar, se comporte desse modo. Posso seguir os meus instintos e ser poderosa. A pombagira, ela vem justamente nesse momento de dizer, não, a mulher ela pode ser como ela quiser. E aí, muitas vezes, saindo deste padrão, recatada do lar, que era o padrão da sociedade da década de 60, 70, né? A mulher do lar, muitas vezes foi confundida como prostituta. Por quê? Levava nome, né? Por quê? Em algum momento, sim, pode ter tido alguma pombagira que, em sua vida encarnada, foi uma prostituta, foi uma mulher da vida, porque os espíritos tiveram vida, eles tiveram a existência, tem história para contar. Sim. Então, se em algum momento uma delas foi, não significa que todas são. Todas têm uma história individual. E eu também já entrando em contato com coisas que são revolucionárias, que precisam se colocar. Quando a gente vê um padrão tão pré-estabelecido nessa sociedade, se não fosse algo tão chocante, também não causaria mudança, não né? Nada, então, né? Precisaria vir com uma força de embate um pouco maior, se colocar de uma forma muito mais impactante, né? Com esse aspecto todo poderoso e sensual da sedução e tudo mais. Força, né? Não tem jeito. Porque senão não tinha força para vencer esse bloqueio, porque né? Ela traz o quê? Ela traz todo o feminino sagrado reprimido, exatamente, né? Combatido, tentar ser anulado. A gente tem algumas histórias de algumas pombagiras que em vida elas se posicionaram nesta época de
de tanta repressão feminina, né? E aí elas se sobressaem em alguns aspectos, quer dizer, elas se tornam líderes, e aí algumas delas vêm e contam essas histórias. Quer dizer, na minha comunidade eu agi assim, eu fui lá, eu recolhi pessoas que precisavam ser recolhidas, né? E ela fez a diferença naquele momento, naquele local, entendeu? Então, ela vem e traz isso, essa vivência dela, né, em terra, enquanto encarnada, ela traz isso e demonstra, e assim, para a pessoa que de repente vai fazer uma consulta né, num terreiro, com uma pombagira e tal, e mesmo para a gente, né, ela traz, e eu posso falar assim, por exemplo, a minha, ela me traz essa força, assim, que é visceral, entendeu? Então, é o desejo de você, o desejo não se diz, eu desejo tal coisa, não é isso. É um desejo de realização. Ela vem como um espelho, como uma guia, para que as outras tenham força para exercer a mesma mudança na vida delas, e aí, né? Eu acho que ela tenta demonstrar muito isso, por exemplo, quando ela vai e faz uma consulta com alguém, entendeu? Ela coloca isso como uma coisa muito determinante. Entendi. Né? Agora, falando... seria o resgate do poder interior nosso, né? Sim. E vou te falar, não só para a mulher, para o homem também. Se no primeiro momento a pombagira surge nesse resgate da identidade da mulher, né? Porque ela vem nesse olhar. Hoje, né, que nós já vivemos um momento de precisamos avançar muito, mas vivemos um momento que a mulher ela tem a sua autodeterminação, tem a sua liberdade, é tratada em um patamar de igualdade. Já começou a ser aceito, né? Que a mulher seja igual ao homem. Isso. Porque a gente vinha brigando há um tempo atrás para que isso começasse a entrar na mente das pessoas. Mas hoje já é aceito. Existe ainda? Existe preconceito. Mas já se é aceito. Isso já é um grande passo, já né? demos esse passo. Então, hoje o Mistério Pombagira, ele também vem trabalhar as pessoas marginalizadas. Então, as comunidades LGBTQIA+, as pessoas com deficiência, as pessoas discriminadas em questões raciais. Os marginalizados. A pombagira, né, como ela trabalha essa autoestima, essa autodeterminação, ela vai além da questão da mulher. É uma grande psicóloga, né? Ela supera isso, porque principalmente pelo seu arquétipo de trabalhar esse desejo interior, que o desejo não se confunda com lascívia, mas o desejo de crescer, de evoluir, de se amar, o amor próprio, o desejo de conquistar as coisas, o estímulo para ir em frente, o estímulo para romper barreiras, ela vem trabalhando dentro das pessoas, em seu interior, essa autoestima. Isso é muito legal, porque ela não olhou só para essa fragilidade feminina, né? Isso talvez tenha sido o primeiro viés que veio. Porque a Umbanda é simbólica e vai reproduzir isso. Exatamente. Mas depois, essa fragilidade, ela não está colocada só sobre o sexo feminino. Não. Ela está colocada sobre todas essas pessoas que você acabou de mencionar. Porque a sociedade evoluiu e começou e precisa se olhar para outras questões. Exatamente. E a Umbanda, ela vai trabalhar isso primeiramente dentro do terreiro, dentro da comunidade de fé, porque a gente não pode aceitar em comunidade de fé que nós reproduzamos os mesmos preconceitos. A questão do homem incorporar a pombagira não tem problema nenhum, né? Lógico que o homem, né, porque tem a questão da virilidade, muitas vezes se sente ali um pouco invadido, né, porque estou incorporando uma pombagira que vai trazer aquela questão da feminilidade, da sensualidade, mas um médium bem trabalhado, principalmente nos seus equilíbrios emocionais, vai conseguir incorporar uma bela pombagira sem precisar fazer escândalo nenhum para as pessoas que estão assistindo, porque ele vai ter total domínio e consciência do que ela traz para ele e qual é a função dela para as pessoas. Ela traz a nossa alma, que é imoral. E o Exu cuida do corpo, é isso? O Mistério Exu e Pombagira, na minha visão, eles vão trabalhar esse arquétipo especular. Eles vão nos mostrar quais são nossas mazelas e que nós possamos melhorar essas mazelas, essas limitações. Eles são um grande espelho, o nosso próprio espelho. E com isso nós conseguimos melhorar, porque eles nos mostram, e nos mostram flagrantemente. O médium vaidoso, ele mostra essa questão da vaidade. O médium egoísta, ele vai trabalhar essa questão do egoísmo. Ele vai aflorar, muitas vezes, trazendo, né, mãe Cris, pessoas durante o atendimento com essas questões para esse médium. E a pombagira, o Exu, enfim, vai questionar esse consulente e ao mesmo tempo questionar ao mesmo tempo é uma autoterapia, né? Para quem está ali no atendimento,
tanto para o médium, quanto para o Cambone, quanto para a pessoa assistida... Tá acontecendo uma aula, né? É um resgate de alguma coisa. Queria convidar você que está ouvindo a gente, né, nós da Consciência 81, quem não conhece ainda, o site é ca81.com.br, entra lá e conhece. A gente, além dos orgonites, a gente faz algumas velas também que são consagradas, aromáticas. E hoje, né, em homenagem aqui ao nosso assunto, a gente consagrou uma vela aqui com pombagira, com essência, com as cores, com toda a energia que ela traz. Uma vai ser presente aqui do Pai César, uma da Mãe Cris, e uma a gente quer presentear você. Então liga aqui pra rádio, se você conseguir falar aqui com a gente, você ganhou, tá bom? O telefone é 31710221 e aproveita e faz uma pergunta aqui pro Pai César, pra Mãe Cris, tá bom? Então fica aí o nosso telefone, assim que tiver alguém no ar, o Pedro vai me chamar aqui e a gente conversa. E cortamos o assunto para falar aqui do pessoal ligar, né? Não, mas é um assunto que não tem como cortar, né? É um assunto que falar de pombagira, poderíamos ficar 3 programas aqui falando, né? Poderíamos ficar falando, falando. Nossa, é muita coisa, né? Eu queria pontuar uma coisa para quem acha que fica assim, o homem vai incorporar a pombagira. Então, a mulher não incorpora o Exu? Sim. A gente se masculiniza por causa disso? Mas o homem tem muita dificuldade, né? De abrir esse componente yin que ele tem, o feminino. Mas, né? Ele tem medo de ser menos homem. É justamente porque o feminino parece trazer uma fragilidade, mas pombagira vem justamente provar o contrário. Então, por isso que eu falei. Porque antigamente falava assim, homem não incorpora pombagira, por ser um espírito feminino. Mas assim, se você analisar, você não incorpora o Exu, que é masculino? Você não incorpora, até, vamos trazer para as entidades da direita, um baiano, um caboclo, um preto velho? Então, qual é o problema? A questão central é que as outras entidades femininas, como as caboclas, as baianas, as boiadeiras, enfim, as pretas velhas, elas não trazem esse aspecto tão exacerbado da sensualidade. Sim. E não sensualidade como um fator promiscuidade, não. De que a mulher ser como ela quiser ser. Elas não trazem isso. E a pombagira traz. Então isso assusta, sim, o médium masculino, o médium homem, né? E em primeiro momento aí entra a função do sacerdote, de orientá-lo, né? Que não tem que ter esse medo, esse receio. E as coisas têm que ter uma ordem, porque também não precisa escandalizar as coisas. O médium homem, ele não vai ali para incorporar uma pombagira, precisar se feminilizar 100%. É porque a pombagira demonstra todos esses arquétipos de outra forma. Pensando que quem está ali na assistência para receber auxílio tem também crenças arraigadas que tem que ser respeitadas, porque como a gente chega lá para ser atendido, né? Eu já fui algumas vezes, é muito bonito, eu convido o pessoal a ir lá, assistir como é que é, mas assim, é um templo de fé. E a espiritualidade, né? Caterine e José, ela é organizada, ela não polemiza. Ela não vai trazer confusão. A espiritualidade não. As pessoas muitas vezes sim. Mas a espiritualidade ela é ordenada. Ela não invade, né? E falando de fragilidade, pombagira sim trabalha essa nossa fortaleza. Mas eu queria fazer um adendo. É importante também demonstrar fragilidade, porque fragilidade não é fraqueza. São coisas diferentes, né? Vulnerabilidade não é fraqueza. A vulnerabilidade nos abre, nos faz a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, a nossa mente, até para nos entender. O autoconhecimento, né? Justamente. Vulnerabilidade, ela tem que ser entendida como, muitas vezes como esse autoconhecimento profundo. De eu me abrir para a espiritualidade, abrir para o mistério pombagira e dizer, me ensine a melhorar. Me ensine a trabalhar as minhas fraquezas, aí sim. É vulnerabilidade de você saber que você não sabe tudo, sim, né? E é você tem que se colocar à disposição de uma força maior para entender certos mistérios, sim, né? A gente não sabe tudo. E isso dentro da espiritualidade é essencial que aconteça. Porque senão você é tomado pelo ego, você é tomado por questões pessoais e aí não funciona. Porque a espiritualidade é além disso, né? Existe pombagira orixá também, né, Pai César? Essa visão, ela está muito ligada à questão do Rubi Saraceni, né? O pai Rubi Saraceni, quando ele tem um entendimento de trazer esse arquétipo como
Orixá Pombagira, até colocando num patamar igual de Exu, né? Trazendo ela como até o Alexandre Comino escreveu ali, Pombagira, a deusa, né? Trazendo ela como essa figura. Não só existe a figura do Deus Pai, Exu Pai, não é esse apenas o Deus. Existe também uma mulher, uma figura, uma divindade feminina, né? Que também tem conselhos, fundamentos e questões para nos trazer instrução. Então, mas é um conceito muito ligado à questão do Rubens, de equiparar mesmo a Pombagira ao mistério Exu. Sim. Não há diferenciação, e não há mesmo. Ela não é diminuída, ela não está acima. Ela não veio depois, como a gente sabe, né? São que, assim, polos complementares. dizem que a mulher, né, dentro da Bíblia, nasceu de uma costela de Adão. E aí parece que Pombagira nasceu de uma costela de Exu. Será que é isso, né? Adão ficou com medo de Lilith, né? São todos esses mitos, né? A gente não sabe. E aí né? você vê, por exemplo, uma série que nem a Supernatural, a Lilith, ela é a deusa do inferno. E os caras lá na série, eles temem Lilith. Porque Tanto é que a Lilith exatamente aparece, esse arquétipo do poder, né? Como é que eu vou lidar com esse poder? Então, o que eu faço com esse poder? Eu coloco ele de lado, né? coloco ele como malvado e não olho para esse poder, né? Infelizmente, nós não fomos colonizados por uma religião que ela tivesse um olhar para a figura de uma divindade feminina, de uma deusa. Nós não fomos, né? Outras comunidades foram, né? Então, assim, é uma superação. E a gente também não pode querer, vamos fazer engolir a força as coisas e fazer as pessoas tem aceitarem. Que ser pelo entendimento. A espiritualidade está trabalhando há milênios para as coisas evoluírem. A gente não precisa fazer com que as pessoas queiram entender as coisas só no embate. O embate não é válido. O que é válido é o diálogo. E no diálogo a gente constrói pontes, desmistifica mitos, desmistifica situações que muitas vezes nos levam ao desconhecimento e à ignorância e acolhe as pessoas para nós. Não separa. Chega de separação, gente. Pombagira é união. Pombagira é amor, Pombagira é vida. E ela vem trabalhar isso em nós para que nós sejamos pontes um para o outro. Entendendo o outro, conhecendo o outro, para que nós possamos realmente viver em comunidade de fé. Maravilhoso. Deixa os contatos dos semeadores de Aruanda pra gente. Fala como é que acontecem as gírias, os encontros, para quem quiser. Fica em Guarulhos, né? Fica em Guarulhos. Nós estamos ali na Rua do Rosário, número 449, ali na região do Macedo, bem próximo à entrada de Guarulhos, né? Quem vem da Dutra tem a Ponte Estaiada, entra ali, naquela região que nós estamos é muito fácil o acesso. E as nossas giras, elas têm um calendário específico, né? Geralmente de 15 em 15 dias. Hoje a gente deu uma pausa para se organizar internamente, porque tivemos bastante atividades agora no mês de abril. Nós retornamos, nosso próximo trabalho é dia 21 de maio. Uma gira de pretos velhos, homenagem aos pretos velhos. E podemos, né, convidar a todos para ir. Tem telefone? Vamos falar do telefone, depois a gente fala mais. Pode passar, Jean. Alô? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? Andréia, tudo bem? Tudo bom, Andréia. Obrigada pelo seu contato. Faz sua pergunta aqui para o Pai César. Fica à vontade. Então, queria saber a respeito, assim, tem como a gente saber se a gente tem uma pombagira e no que ela beneficia a gente, nos setores da vida? Ah, tá. Ele vai responder sua perguntinha rapidinho aqui no ar, tá bom? Mas qualquer coisa, entre em contato com ele que ele te explica melhor, porque a gente tá com um tempo bem curtinho. Muito obrigada. Joia. E você ganhou a nossa vela de Pombagira. Você deixa, por favor, o seu nome e RG aqui com o Jean. Já deixou, né? Ele me mostrou aqui. E você tem 7 dias para pegar aqui na Vibe, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Essa é uma pergunta que muita gente realmente faz. Eu tenho esse guia, eu tenho essa entidade. E assim, quando a gente fala de Umbanda, o médium, ele adquire as entidades arregimentadas com o passar do tempo da evolução dele, né? Toda pessoa vai ter um mentor espiritual. E este mentor é que vai ser o responsável por arregimentar os espíritos que trabalham com aquele médium dentro de um terreiro, dentro de uma comunidade de fé, né? Ele recruta, né? Isso, ele é responsável por fazer esse recrutamento. Óbvio, nós somos seres milenares, temos várias histórias, várias situações, e já podemos sim também ter esse espírito amigos, né? Já muito próximo de nós, que quando chegarmos no terreiro ele vai ser trabalhado e vai se apresentar e vai se mostrar. Então assim, o que a gente tem que ter em mente, Pombagira, Exu, existe. Essa energia existe e está no mundo, no ambiente. Com o passar do tempo, dentro de um terreiro, a gente pode conhecê-los melhor, conhecer os nossos guardiões pessoais, né? E vir entender o que eles querem nos trazer, nos ensinar.
Mas está aí o mistério. Você pode pedir, pode clamar, pode agradecer, porque ele está aí. A espiritualidade deixou. Eu não preciso necessariamente saber quem é a minha pombagira para falar ou me relacionar com esse arquétipo. Porque Exu e Pombagira, né, estão no tempo. Eles existem por si só. E né? O nosso programa, desculpa te cortar, mas aqui é tudo tão curtinho. Olha, eu convido vocês a seguir nosso canal. Pai César tem outros programas, a gente vai falar sobre mediunidade num próximo, não é? Acompanhem a gente. Eu quero agradecer, o nosso tempo acabou. O Jean tá ali me posicionando. Mãe Cris, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Eu agradeço todos vocês que nos acompanharam e também quem quiser acompanhar o programa da Mãe Cris é o Santo Nosso, Ateliê o Santo Nosso lá no Instagram. Obrigada. A gente se vê no próximo sábado. Muito obrigado pela audiência.